desfazendo mais um mal-entendido. O que vocês andam escutando ultimamente? Escutam muito a Rádio Flame, escutam muito a Rádio Assassina, a Rádio Tráfico, que é a mesma coisa, é a mesma rádio, a Rádio Rainha, a Rádio Rei, a Rádio Comando, que é tudo a mesma coisa, que tudo sai das Testemunhas de Jeová. Vocês tenham cuidado, tenham muito cuidado. Vocês, líderes religiosos, acham que a rádio, a Flame, as Testemunhas de Jeová hipnotizam muito? Hipnotiza a cidade toda, o mundo inteiro? Pesquisa no YouTube. Pesquisa. Muita gente está acordando. Os ricos de Fortaleza, que faziam parte do Salão do Reino, já estão acordando, já estão indo para o YouTube contar suas experiências. Anciões, chefe de circuito, estão todos indo para o YouTube para contar suas experiências. Estão sendo entrevistados em outros canais no YouTube, canais no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Porque no começo, quando eles começaram a hipnose em cima da minha vida, em cima de mim, da minha família, eles diziam que tudo ficava dentro de Ubajara. Tudo fica dentro de Ubajara, nada vai para outra cidade, nem para outro estado. É mentira. É mentira porque eles têm a fama lá para as bandas de Betel, São Paulo, de ser uma das que mais hipnotiza. É por isso que eles mandam muitos anciões para o Nordeste, para os interiores, porque as pessoas são mais fáceis de serem manipuladas. Acredito em tudo, são pessoas que não têm, muitos não têm maldade, muitos não. Eu não fazia ideia da maldade que existe dentro dessa seita. Eu não fazia ideia da maldade que tinha a minha irmã sobre a minha pessoa. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia da ruindade que era Solange e dos velhos que acompanham a Solange. Eu não fazia ideia. Depois de muito tempo, mulher, levou 15 anos para mim colocar os pés no chão e ver realmente como é que a minha família me tratava. Com desprezo, me abandonando, falando mal de mim, principalmente a minha irmã aqui, falando mal de mim, os meus sobrinhos falando mal de mim, meus irmãos falando mal de mim, e eu sem saber. Eu acho que a única que não falava mal de mim era a Edneuza, mas o restante sendo manipulados pelas Testemunhas de Jeová e pela Solange. E eu não fazia ideia, gente, eu não acreditava nisso. Eu falei, imagina, não existe, isso não existe. E elas falavam, mas tem advogado, tem não sei o que. É mentira, gente, porque a pessoa que estuda, a pessoa que vai fazer faculdade para defender o próximo, não tem essa malícia não tem essa maldade não. E elas têm. E eu falei, gente, eu não acredito nisso. Eu via meus sobrinhos ali falando mal de mim, os meninos menores de idade. Mandando mensagens, áudios, fingindo choro, fingindo sofrimento, fingindo que tinha medo de mim, tudo fingimento, tudo manipulando os pais dos meninos, os moleques manipulando os pais. E eu olhando, falei, meu Deus, como é que pode? Eu não fazia ideia. Então as pessoas, a maioria do interior tem isso, de não acreditar na ruindade do próximo.
Então, as pessoas que não têm, assim, que fica impressionada com a ruindade do outro, a pessoa fica aterrorizada, a pessoa fica com medo, a pessoa cria cria toda uma, assim, para querer se defender, de não sair de casa, de ficar depressiva, de ficar com medo o tempo todo, pânico do medo, de criar todo um, meu Deus do céu, mas como é que meus irmãos são assim, como é que as pessoas são assim, como é que meus vizinhos são assim, como é que as autoridades são assim, infelizmente. Só que a gente não pode se trancar para tudo e não pode se impressionar com tudo, não, gente. Mas infelizmente as pessoas são assim, as pessoas têm ruindade sim, e as pessoas que não acreditam muito na ruindade do próximo têm que criar uma coragem, têm que arrancar forças de um jeito ou de outro e enfrentar a gente. Não pode ficar o tempo todo com medo, o tempo todo, porque aquilo vai criando um pavor tão grande que você vai ficar com medo de sair. Fica com medo de sair, fica com medo de levar a criança na escola, necessitando levar o filho para o médico e sem querer ir. A sua mente te travando o tempo todo para você não sair, para você, sabe, sentir um medo até de ir na esquina. E não pode. Você tem que falar, você tem que conversar, você tem que indo criando forças, criando coragem. Não pode se deixar abalar pela ruindade dos outros, não pode. Então eu não fazia ideia que isso acontecia dentro de religiões, dentro de seitas, dentro de grupos políticos, mas infelizmente acontece sim. O ser humano é um bicho muito estranho, um bicho muito, como é que se diz? Muito traidor. O ser humano é um bicho covarde também, que age pelas costas, que não sabe falar nada na tua frente, só sabe falar pelas costas. É estranho, é esquisito, mas você tem que arrancar força. Você não pode ficar dentro de casa só pensando, se martirizando. Por que que meus irmãos são assim? Por que que meus vizinhos são assim? Por que que as criaturas são assim? São assim. Eles são assim, pronto, acabou-se. E ainda mais com essa hipnose aí na cidade, as pessoas praticando bullying com os outros, ameaçando os outros o tempo todo, usando a Solange para tirar a vida de gente inocente. É assim, agora as autoridades e os políticos é que tem que colocar os pés no chão, né? Porque nem tudo se resolve com morte, com, com violência. Às vezes, uns 10 minutinhos de conversa já resolveria, né? Então, infelizmente, as autoridades e os líderes políticos da cidade de Ubajara se deixam levar muito por sedução. Eles se acham tanto que eles se deixam seduzir, porque eles têm o poder, porque eles têm as autoridades na mão, porque eles têm os funcionários, porque eles têm as pessoas que ajudam. Então, isso é muito perigoso, isso é um perigo para a sociedade e para a população de Ubajara. Isso é muito perigoso. Então, os políticos tinham que abrir os olhos, as autoridades tinham que abrir os olhos sobre essa situação
e pesquisar o que é que está acontecendo fora da cidade de Ubajara. Porque o negócio, o bicho está pegando. Então eles amenizando, dizendo que não vai acontecer nada, ninguém vai saber, fica dentro de Ubajara, é mentira. A metade do povo que estava ali fora já foi fotografado, filmado e mandado para ir para São Paulo como mais um trouxa que caiu na lábia da hipnose. Então vocês se cuidem. Autoridades de Ubajara, abram o olho, não se deixem impressionar por pouca coisa. Não se impressione com sedução, com amorzinho fake, com amizades fakes. Coloque o pezinho no chão, coloque mais um freio nisso aí, porque isso aí ainda vai sobrar para... Já está sobrando, né, para a prefeitura. Mais um alerta aí no meio de tantos outros. Mais de 150 vídeos desfazendo o mal entendido. As autoridades deveriam proibir esse tipo de movimento. Os líderes políticos deveriam proibir esse tipo de coisa. Isso vem muito de Renato Pessoa, ele gosta muito dessas coisas também. A gente passou muito por isso dentro da pousada da Neblina também, sem saber. Tem gente até hoje sem saber que foi hipnotizado, né? Então, que é manipulado, principalmente para não receber principalmente na hora de receber o pagamento, né? Trabalhando quase de graça. Passei muita necessidade. Então, vocês, líderes políticos, vocês deveriam proibir esse tipo de coisa, porque só quem paga, menina, é a população mais pobre, a população de sítios, o pessoal de comunidades, o pessoal mais pobre que se impressiona com orações, que se impressiona com amizadinhas, que se impressiona com comando, que se impressiona... O povo se impressiona com tudo, gente. Eu já me impressionei tanto com tanta coisa que hoje em dia... meu Deus do céu. E vocês deveriam fazer a mesma coisa, viu, gente? Não se impressione com a falácia desse povo. Não se impressione com orações de líderes religiosos que dizem que vão mandar no mundo, que vão, porque é tudo falácia, é tudo... Vocês se cuidem. Daqui a pouco eu volto para desfazer mais um mal entendido.